franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar, cantar com... Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família, paz e bem. Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo, com muito ziriguidum. O bloco mais animado deste carnaval está começando a partir de agora. Esse é o nosso programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Nós então eu lhe desejo, com São Francisco, estenda a mão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Nós então eu lhe desejo, com São Francisco no coração. Sejam todos bem-vindos com muita alegria. A casa é sua, esse é o Chama Franciscana. E a partir de agora o nosso telefone 37209309. Repetindo, Wendel, 37209309. está liberado para você falar conosco nesta noite. Também você pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio ou ainda pelo nosso site www.vidanovafranca.com.br. É só alto astral hoje nessa noite no Chama Franciscana, não é, Wendel? Isso, estamos no ritmo do axé, do samba, estamos em ritmo de carnaval. É o Chama Franciscana caindo na folia carnavalesca. É isso daí. E para começar esse nosso programa de hoje, o que falta, Wendel? Algo que também tem muito no carnaval, não é? Tem muito abraço. E aqui no Chama Franciscana, a gente também tem o nosso momento do abraço. A massagem do coração, o abraço do coração. Então chama todo mundo, para tudo que você tá fazendo aí. Chama essa pessoa que tá aí do lado. Vamos abraçar em 3, 2, 1.
Paz e bem, paz e bem. Eu amo você muito e tamanho do universo. Esse ritmo gostoso, nessa batucada gostosa aí, você abraçou? Abraçou, Wendel? Ah, com certeza, não tem como deixar de abraçar nesse ritmo, nessa batucada brasileira. É isso daí. E hoje, qual que é nosso tema dessa noite? Bom, em meio à folia do carnaval, o nosso tema não poderia ser outro, não é? A alegria. E como esse é um programa franciscano, não é? Quer transmitir a chama franciscana, não poderia ser outro, né? Em meio ao carnaval, nós vamos falar da alegria franciscana. Então é só alegria hoje? Hoje é só alegria. É isso daí, agora e sempre, né? Hoje e sempre só alegria. E agora é hora do quê? Agora é hora da boa do dia. Da boa, mas hoje nós vamos quebrar um pouco da nossa tradição, né, Marcelo? Da nosso boa do protocolo, dia. né? Isso, nosso protocolo. O Marcelo e eu sempre temos o protocolo de a primeira música do dia ser do Padre Zezinho, né? Mas infelizmente hoje, em ritmo de carnaval, nós não encontramos nenhuma música assim do Padre Zezinho nesse sentido, mas encontramos muitas outras boas músicas, com letras muito interessantes e também no ritmo próprio de carnaval. Qual que é a primeira do dia de hoje, Marcelo? a primeiríssima é com Frei Jurandir Caetano, Louvar. E na sequência? Na sequência é um grupo antigo, bem conhecido, né? Assim, do meio, vamos dizer assim, no meio mais carismático, né? Certo. O Ora Samba. Com que música? Clara de Assis. É um sambão daqueles, Um não sambão de Santa Clara. Então você ouve agora Louvar com Frei Jurandir Caetano e na sequência Clara de Assis com o grupo Ora Samba. Não sai daí, dedinho pra cima, né? Todo mundo que não sabe, não tem samba no pé, só com o dedinho pra cima. O Chama Franciscana está só começando e está recheado de atrações. Daqui a pouco, a gente volta. Vem chegando contente, somente pra louvar. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. A natureza, a beleza e a criação estão cantando uma canção. É convidado o universo em oração pra louvar em comunhão. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. A alegria toma conta do coração, é grande a emoção e a glória de Deus vai brilhando, é grande o seu clarão. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. A melodia vem chegando do universo, com muito verso pra cantar. Tem muita gente que na rua está cantando. Vamos, vem louvar. Louvar, louvar, vem pra cá louvar. Louvar, louvar,
Chama franciscana. O exemplo de Francisco sua vida transformou. Serva e noiva de Cristo, então logo se tornou. Entregou a juventude como simples doação. Alcançou a plenitude dessa sua vocação. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. E naquela noite clara, viu a graça acontecer. Uma imagem projetada, padroeira da TV. Merece ser venerada quem foi muito mais além. Quem passou por essa estrada, semeando paz e bem. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. E naquela noite clara, viu a graça acontecer. Uma imagem projetada, padroeira da TV. Merece ser venerada quem foi muito mais além. Fiz esse samba em homenagem a Santa Clara. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. Clara de Assis, Hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor. Clara de Assis, Seguindo teus passos, caminho pros braços de nosso Senhor. Santa Clara, Clara de Assis, hoje eu sou feliz por saber que tua vida foi sempre vivida em função do amor.
Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. E aí, Marcelo, pegou o guarda-chuvinha lá, a sombrinha pra dançar o frevo do Frei Jurandir? Olha, você viu só esse frevo gostoso, hein? Ô, louva, vem pra cá louvar, né? Muito bom, muito bom. Olha o sambinha de Santa Clara também. Nossa, sambinha gostoso, não, sambão. Um sambão, né? É pra puxar o sofá e abrir espaço na sala. Tá certo, tá certo. Bem, e agora no nosso programa Chama Franciscana, os tamborins não param, a bateria não para, não é? O mestre de bateria manda continuar. Nós vamos agora ouvir a nossa sessão Francisco de Assis por Chico Anísio, hoje com o texto chamado Francisco, um jovem rico e alegre, e na sequência o nosso quadro de curiosidades, o Fique Sabendo, que hoje tem o título Francisco, o Homem do Milênio. Não saia daí, escute o nosso cavaquinho e daqui a pouco a gente volta. É isso daí. São Francisco de Assis era filho de um dos homens mais ricos da região da Úmbria. Naquele tempo, importantes e poderosos eram os nobres, mas já tinha começado a surgir uma nova classe social, a classe dos que não pertenciam à nobreza, mas estavam conseguindo fazer dinheiro. Pedro de Bernardone, pai de São Francisco, era um novo rico, daqueles italianos que estavam subindo na vida. Começou, a verdade, bem devagarinho, vendendo peças de pano, mas ele tinha um jeito especial para o comércio e então cresceu depressa. Fazia excursões à França para buscar tecidos preciosos, aqueles que mais agradavam à freguesia. Uma das vezes, Bernardone trouxe com ele uma linda moça francesa com quem se casou. Seu nome era Joana, a mãe de São Francisco, chamada carinhosamente pelos vizinhos de Pega. Quando nasceu o primeiro filho de Pedro e Joana Bernardone, ele estava na França. A mãe batizou o menino com seu nome. Porém, quando chegou, Pedro deu-lhe o nome de Francisco. Francisco significa francesinho, e não se sabe ao certo por que Pedro Bernardone escolheu esse nome. Pode ser por causa da mãe que veio da França, mas também pode ser por causa do país que o ajudou a se enriquecer. Francisco era, como toda criança, a alegria da casa. Ele cresceu esperto, inteligente, saudável, aprendeu a ler e escrever com os padres da igreja de São Jorge e era ainda menino quando começou a ajudar o pai na loja. Francisco também era bom para ganhar dinheiro e para gastar também. Pedro Bernardone ficava feliz, ria sozinho de ver que podia ter uma velhice ainda mais rica e importante. Alegre, rico, moderno e bonito, Francisco era o rei das festas e das aventuras. Olha que ninguém sonhava como ele. Dizia para todo mundo que iria ser cavaleiro, o que naquele tempo era o mesmo que ser nobre. Para isso era necessário ter muito dinheiro para comprar um bom cavalo e armas. Quem não era nobre só chegava a cavaleiro sendo herói de guerra. Francisco Bernardone tinha 20 anos de idade quando foi para a guerra. Fazia 4 anos que os plebeus ricos de Assis estavam lutando contra os nobres que eles conseguiram expulsar da cidade. No começo, Francisco só pôde ajudar a carregar pedras para construir a nova muralha. Em 1202, o mandaram combater em Colestrada, bem perto da cidade. Os nobres venceram e ele foi preso. Só saiu da cadeia 1 ano depois porque o pai pagou fiança. Mas saiu com a saúde muito abalada. Quando sarou, comprou armas e um bonito cavalo para ir guerrear em outra região da Itália, na Apulia.
O dia da partida, é claro, foi uma festa. Ele estava eufórico, chegou até a sonhar que sua casa tinha virado um castelo cheio de armas. Porém, a euforia não durou muito. Francisco voltou poucos dias depois. E já não queria mais saber de armas, cavalos e muito menos de guerras. Também não queria saber de negócios e nem de trabalho. Passava os dias como se fosse um vagabundo, vagueando pelos campos fora da cidade. Ficou revoltado e não sabia mais o que realmente queria da vida. Só sabia, lá no seu íntimo, que alguma coisa importante ia ter que acontecer na vida dele. Uma grande virada, algo maravilhoso era o que Francisco esperava que acontecesse, quando pela segunda vez sonhou que estava num castelo de armas. Porém, uma voz forte invadiu o ser de Francisco e lá dentro dele perguntava: é melhor seguir o servo ou o Senhor? A resposta veio também lá de dentro: Senhor, o que queres que eu faça? E essa resposta não saía mais de dentro dele. A todo momento e em todo lugar, Francisco só pensava em Deus. Fique sabendo. Em 1999, um ano antes de terminar o milênio passado, a revista norte-americana Times fez uma grande pesquisa entre seus leitores para saber qual seria a personalidade mais marcante e mais importante do milênio que terminava. E você sabia que São Francisco ficou em primeiro lugar? É isso mesmo, o Santo de Assis desbancou personalidades como o inventor da imprensa, João Gutenberg, o navegador genovês Cristóvão Colombo, o pintor da Capela Sistina, Michelangelo, o reformador protestante Martinho Lutero e outros nomes relevantes como Galileu Galilei, William Shakespeare, Thomas Jefferson, Mozart e Albert Einstein. Embora o título Homem do Milênio não combine com São Francisco, que escolheu a humildade mais profunda e a pobreza, trata-se de um título justo. São Francisco, com seu jeito, influenciou profundamente todo o segundo milênio. Influenciou mais do que ninguém para além das fronteiras do cristianismo. Fique sabendo. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Irmãos e irmãs, nesta edição carnavalesca do programa Chama Franciscana, escolhemos para a reflexão de hoje um trecho da Vida Segunda, escrita por Tomás de Celano, intitulado A Alegria Espiritual e seu Louvor. O santo garantia que o remédio mais seguro contra as 1000 armadilhas e astúcias do inimigo era a alegria espiritual. Francisco costumava dizer: a maior alegria do diabo é quando pode roubar ao servo de Deus o gozo do espírito. Carrega um pó para jogar nos menores meandros da consciência.
para emporcalhar a candura da mente e a pureza de vida. Mas quando os corações estão cheios de alegria espiritual, a serpente derrama à toa o seu veneno mortal. Os demônios não conseguem fazer mal ao servidor de Cristo quando o veem transbordante de santa alegria. Em louvor de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vocês de perto e de longe que ouvem essa edição do Chama Franciscana, é com esse ritmo alegre de fundo, o samba próprio do nosso Brasil, que queremos partilhar e refletir um pouco sobre o sentido da alegria. Esse sentimento tão falado e experimentado por muitos nesses dias de folia. Só que mais especificamente, a alegria na vida de São Francisco de Assis. Acabamos de ouvir um trecho das fontes franciscanas, caros ouvintes, que se inicia dizendo o seguinte: São Francisco garantia que o remédio mais seguro contra as 1000 armadilhas e astúcias do inimigo era a alegria espiritual. Por esses dias, quantos e quantos foliões não se fantasiam e vão para as ruas, sejam nos blocos ou nos desfiles, procurando por essa alegria, de modo a esquecer dos seus problemas cotidianos? Mas, infelizmente, muitas vezes essa é uma alegria somente passageira ou superficial. Essa alegria que Francisco aponta como remédio para os diversos males é uma alegria espiritual. Uma alegria construída vagarosamente na relação íntima com Deus. Não é uma alegria que se alcança pela simples ingestão de determinadas bebidas. A alegria espiritual não dá ressaca e nem causa arrependimentos. A alegria a que São Francisco se refere é a de filhos e filhas que conhecem, que têm consciência do quanto sua existência é boa, ainda que finita, e tão devida a seu Criador. Essa alegria, caros ouvintes, provém da memória do quanto Deus fez e faz na história do seu povo amado. Essa alegria franciscana provém do entendimento de quão maravilhosos somos em conjunto com toda a criação. Essa alegria emana da missão salvífica de Jesus, que nasce, morre e ressuscita por amor a nós. Isso sim deve nos alegrar, deve nos encher de alegria. Essa alegria é tão grande, caros ouvintes, que nenhum samba-enredo pode contar. Essa não é uma alegria perecível, que dura algumas horas ou dias, mas uma alegria concreta, que nos preenche em nosso dia a dia. Esse é o sentido da alegria franciscana. Vamos sim viver com alegria esses dias de folia carnavalesca, que antecede o período de preparação para a maior festa da fé cristã. No entanto, busquemos a plena alegria que provém de Deus. E é com essa alegria que nós vamos continuar aqui passeando, no bloco do Chama Franciscana. Agora você vai ouvir Cores do Brasil com Frei Jurandir Caetano. E o que mais, Marcelo? E também com Frei Jurandir Caetano,
mudar o mundo. É isso aí, arraste as cadeiras, os bancos, o sofá em casa, pegue aí um tambor, uma bacia, alguma coisa, vamos sambar, vamos dançar, vamos descontrair. Cores do Brasil e mudar o mundo. Daqui a pouco a gente volta. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Eu quero assumir minha história, chegou o momento, é a hora. O sopro da vida insiste, a presença de Deus nela existe. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Mostrar minha cor, minha raça, de Deus é que vem esta graça. O povo mantém sua crença, Deus cria igual na diferença. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Não nego meu som, minha dança, meu sonho de igual liberdade. Não nego meu povo raiz, quantas caras e cores, sou feliz. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Assumir essa história, sou negro, assumir essa história, sou branco, assumir essa história, sou índio, sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor que é a cor do Brasil. Sou da cor. Chama Franciscana. Mudar o mundo é começar pela raiz, sondar lá dentro e persistente refazer os sentimentos, pensamentos, cada gesto e cultivar. Um novo reino é renascer, é renascer, é renascer. Nossa irmã Clara e Pai Francisco, irmãos de paz, irmãos de paz. Se faço parte da família, sou capaz. Mudar o mundo é pôr em dia com vigor a convivência entre os irmãos no próprio lar. Plantar aí dentro o que queremos ver fluir, perdão e amor. Todo rancor vão desbancar, vão desbancar, vão desbancar. Nossa irmã Clara e Pai Francisco, irmãos de paz, irmãos de paz. Se faço parte da família, sou capaz. Mudar o mundo é olhar de dentro cada irmão, reconhecer que ele é capaz de muito mais e desarmar-me frente ao lobo mais feroz e dar-lhe o pão de uma cidade sem rivais e sem rivais, sem rivais.
irmã Clara e pai Francisco, irmãos de paz, irmãos de paz. Se faço parte da família, sou capaz. De abismo desfazer, cavar lá dentro e toda a cerca pôr no chão, desfavelar, reconstruir e recompor, globalizar. Saúde, escola, casa e pão, casa e pão, casa e pão. Nossa irmã Clara e pai Francisco, irmãos de paz, irmãos de paz. Se faço parte da família, sou capaz. Mudar o mundo é desmontar o lucro vil, é entrar lá dentro e destronar toda a ambição que espalha fome, erguendo torres para o céu que fere o ar, polui as águas, mata o chão, mata o chão, mata o chão. Nossa irmã Clara e pai Francisco, irmãos de paz, irmãos de paz. Se faço parte da família, sou capaz. Mudar o mundo é ser fermento, luz e sal, é ser plantinha e jardineiro dando as mãos, é ser sinal do Deus da vida que nos traz o desafio de ser por dentro irmãs, irmãos, irmãs, irmãos, irmãs, irmãos. Nossa irmã Clara e pai Francisco, irmãos de paz, irmãos de paz. Se faço parte da família, sou capaz. Você está ouvindo Chama Franciscana com Marcelo Alves e Wendel Blois. Paz e bem. E agora pedimos um momento a todos os foliões de plantão. Nós vamos dar uma parada no nosso bloco Unidos do Chama Franciscana para o momento mais sério do nosso programa. Solta a vinheta, Marcelo. Está no ar mais uma edição do quadro mais informativo do programa Chama Franciscana. Esse é o Chama Notícias. Queremos levar até você as principais informações, notícias, curiosidades e recordações da família e da cultura franciscanas, de um jeito que você só encontra aqui. E vamos para a primeira manchete de hoje. Investigação. Já que estamos em tempos de folia carnavalesca, o Chama Notícias resolveu investigar diretamente nas fontes franciscanas o aparecimento da palavra carnaval. É isso mesmo. Procuramos a palavra carnaval em uma das versões mais populares das fontes franciscanas, disponíveis na rede mundial de computadores. E, para nossa surpresa, a palavra carnaval é citada uma única vez. Segundo a nossa minuciosa investigação, a palavra carnaval aparece no capítulo 7 da biografia de São Francisco, conhecida como Fioretti, e fala sobre a preparação de São Francisco em um dia de carnaval para o período da Quaresma. Vejamos o que diz esse trecho.
Indo por uma feita, São Francisco, em dia de carnaval, indo ao lago de Perusa, à casa de um seu devoto, onde passou a noite, foi inspirado por Deus para observar aquela quaresma em uma ilha do dito lago. É válido recordarmos que a festa carnavalesca surgiu a partir da implantação da Semana Santa no século XI pela Igreja Católica, antecedida por 40 dias de jejum, a Quaresma. Ou seja, o Carnaval surgiu cerca de 200 anos antes da vida de São Francisco como uma forma de se preparar para o período de privações e penitências que viria a seguir. Direto do Túnel do Tempo. Você sabe o que aconteceu na vida de São Francisco em um mês de fevereiro como o que vivemos atualmente? Não? Vejamos então o que de mais relevante aconteceu na vida do Santo de Assis nessa mesma época do ano. 24 de fevereiro de 1208. Francisco ouve o Evangelho da Missa de São Matias, na Porciúncula, sobre a missão apostólica. Foi na igreja de Santa Maria dos Anjos, na festa do apóstolo São Matias. Foi aí que o Senhor, conforme o Evangelho do dia, pedia para não levar bastão, túnica e etc. Após a explicação do sacerdote, Francisco disse com entusiasmo: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Com o novo mandato do Senhor, o de pregar o Evangelho, Francisco, com todo entusiasmo, começou a reconstruir a igreja formada por pessoas. A voz do Papa. Você anda meio desinformado sobre os discursos, mensagens e reflexões do Papa Francisco nos últimos dias? O Chama Notícias traz agora um resumo das principais notícias que circularam nos meios de comunicação acerca do Sumo Pontífice. Portal UOL. Papa e jovens com deficiência conversam através de chat na internet. O Papa Francisco teve uma conversa virtual com 5 jovens estudantes com deficiências e de diferentes continentes, na qual compartilharam experiências e problemas nos âmbitos educacional e social. Portal 0 Hora. Papa Francisco pede que casos de pedofilia não sejam acobertados por bispos. Carta encaminhada às autoridades católicas de todo o mundo afirma que a igreja é uma casa segura. Portal G1. Papa condena mutilação feminina e violência doméstica contra mulheres. Para ele, atos são degradações que precisam ser combatidas. Francisco recentemente se encontrou com uma italiana vítima de violência. Portal Fidexpress. Papa diz que o tráfico de pessoas é uma vergonhosa praga da sociedade. Após o Ângelus do último dia 8 de fevereiro, o Papa Francisco recordou o dia de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas, lembrando ainda a memória litúrgica de Santa Giuseppina Bakhita, também ela vítima do tráfico humano. Portal G1. Papa faz visita surpresa à comunidade pobre em Roma. Papa Francisco estava a caminho de uma paróquia quando mudou a rota. Cerca de 150 pessoas vivem no local, muitos vindos da América do Sul. Portal Fidexpress. Servir e curar um doente é servir Cristo, diz o Papa Francisco. O Santo Padre assegurou que a Igreja continuamente os encontra pelo caminho, considerando os doentes um caminho privilegiado para encontrar Cristo, para acolhê-lo e servi-lo. Aleteia.com. Filhos não são posse dos pais, nem um dos modos de sua realização pessoal. Em sua catequese do dia 11 de fevereiro, o Papa Francisco explicou o que Deus coloca na alma de cada filho. E
E depois de ouvir algumas das principais notícias, né, que circularam sobre o Papa Francisco nos últimos dias, chegou a hora da gente comentar, né, Marcelo, brevemente algumas dessas manchetes, não é? São apenas manchetes, nós queremos comentar, aí trazer alguma reflexão breve nesse momento. O que te chamou a atenção aí nessas notícias, Marcelo? Olha, uma das primeiras notícias, sempre que a gente ouve falar do Papa, ele sempre está envolvido com ações sociais. Isso. Sempre está no meio do povo. Porque ele mesmo diz que gosta de estar no meio do povo. E nós vimos aqui, nas notícias de hoje, essa presença do Papa sempre constante no meio da sociedade. Bem, uma notícia aqui que o Papa Francisco, mais uma vez, afirma que os casos de pedofilia dentro da igreja não serão tolerados, não devem ser acobertados pelos bispos. O próprio Papa Francisco colocando isso para os bispos. Isso é uma notícia que alegra, né, a muitos, tendo em vista que muitas vezes parece que a igreja é acoberta, e até pelas práticas realizadas no nosso período contemporâneo, até mesmo dentro do pontificado do Papa Bento XVI, não é? Parecia que a igreja acolhia os padres que eram acusados de pedofilia. O Papa Francisco vai nessa contramão, não é? Sempre tentando defender a vítima, não é? E não o acusado, não é? Então a igreja, nesse sentido, a partir do Papa Francisco, caminha para uma evolução nesse raciocínio, não é? O sacerdote de fato é importante, mas a partir do momento que ele vai contra o seu dom sagrado, o seu sacerdócio, ele deve responder na frieza da lei. Não é? Independente de ser sacerdote, ser padre, deve responder criminalmente, e os bispos não devem acobertar, não é? É o que pede o Papa Francisco. O que mais que chamou a atenção, Marcelo? Bem, a gente também pode aqui tá colocando a questão também do Papa condenando a mutilação feminina e a violência doméstica contra as mulheres. Isso é um quadro que nós, até hoje, vemos muito acontecer em nossa sociedade, essa violência contra a mulher. Wendel, algumas vezes a gente ouve falar de mulheres que são agredidas pelos maridos e ficam quietas, né? Não denunciam o marido, continuam apanhando, né? E dizem assim, mas se eu ficar sem ele, o que eu vou fazer? Né? Isso. Eu acho que é uma situação que a própria mulher em si não pode aceitar uma situação dessa na sua vida. Isso. Viver uma vida de agressão, de humilhação, isso Deus não quer para ninguém. E a igreja entende a sua importância, não é, estando inserida na sociedade, e tanto quanto os padres, que são os pastores das suas comunidades particulares, das suas igrejas, das suas paróquias, o Papa, como pastor supremo, né, como sumo pontífice, também vê a necessidade de falar isso. Não é? Na nossa última edição do Chama Notícias, no último programa que nós apresentamos, quando o Papa ainda estava na sua viagem às Filipinas e ao Sri Lanka, não é? Eu lembro que uma das manchetes era que o Papa falava: não sejam machistas. Não é? Então o Papa está trabalhando muito essa questão, para além do social, a questão de gênero, não é? Entre homem e mulher. A igualdade. Igualdade de gênero. Não é? Igualdade de gênero. E ainda nesse sentido aqui, não é, a questão da igualdade de gênero também trata da família, não é? O Papa Francisco tem dedicado as suas catequeses nas audiências gerais da quarta-feira ao tema da família, não é? A questão dos filhos, depois daquela polêmica sobre as manchetes falsas, mascarando o que de fato o Papa falou sobre a questão dos coelhos, você lembra? Lembro. E a manchete era assim: Papa diz, cristãos católicos não devem se multiplicar como coelhos. E na verdade o que o Papa queria dizer era que para ser um bom cristão, você não precisa ter tantos filhos quanto um coelho, mas você precisa ter o quanto você se planeja, não é? Nesse sentido, o Papa tem
feito reflexões acerca da família, não é? Que os filhos não se apropriem dos pais e que os pais não façam dos filhos só uma forma de realização pessoal. É muito mais do que isso. Quando Deus concebe a família, vai muito além disso. Eu destaco aqui ainda que no fim da catequese do dia 11 de fevereiro, não está contemplado aqui na nossa manchete de hoje, mas ele pediu um momento de silêncio para que cada filho rezasse pelo seu pai e que cada pai rezasse pelo seu filho, não é? E que dessa forma propiciar momentos de oração. Hoje, num momento tão corrido, né, dias tão corridos, nós não pensamos nisso. Nós vamos ligando no automático, no piloto automático, e acabamos não pensando nisso. Então aí é uma reflexão muito profunda, não é? Do Papa Francisco. Mais algum apontamento? Acredito que algo que é muito relevante aqui nós destacarmos é o servir e curar um doente é servir Cristo, diz o Papa Francisco. É uma manchete que nós lemos aqui do portal Fidespress. O cuidado com o doente, né? Se nós lembrarmos do Evangelho, quando nós cuidamos, recebemos um irmão que está enfermo, que está precisando de um cuidado, é o próprio Cristo que nós estamos acolhendo, resumindo em miúdos aí. Mas quantas vezes, se nós formos pensar hoje, nós, quando encontramos mesmo um familiar em nossa casa, muitas vezes nós pensamos que aquele familiar se torna um fardo. Porque é difícil realmente cuidar de um doente, ele precisa de muito cuidado, precisa dos remédios na hora certa, precisa que você muitas vezes faça coisas que você nunca imaginaria de estar fazendo, né? E você tem que estar fazendo ali com este doente. Mas às vezes a gente se esquece que a gente tem que enxergar como cristãos o próprio Cristo naquele irmão, naquele familiar que se encontra nesta situação. Né? E o serviço é isso, é se doar sem olhar, né, para um algo assim, nossa, eu vou servir porque fazendo isso aqui é bom. Às vezes a gente vai servir fazendo coisas que a gente não gosta também. Tá lembrado daquela passagem do Evangelho que Jesus está dizendo lá, fazem uma série de perguntas para Jesus, ele fala assim, ora, vocês me acolheram quando eu estava doente e tu me visitaste, ou numa outra versão, eu estava doente e tu me remediaste, coisa do gênero, não é? Uhum. E o Papa Francisco vai de encontro a isso, né? Aqueles que precisam de cuidados. Servir e curar, tomar conta de um doente, é servir ao próprio Cristo, não é? É encontrar Cristo nas pessoas mais necessitadas, né? E é isso que na manchete anterior a essa da Fidespress, já no portal G1, não é, que também foi noticiado nos mais variados portais, sites de notícia, mais uma daquelas populares escapadinhas do Papa Francisco, não é? Tá indo para determinado lugar, de repente ele manda mudar e vai em outro lugar, não é? O Papa visitou aí uma comunidade pobre em Roma, né? Ele estava indo em direção a uma paróquia, de repente ele passou por quase que um assentamento, não é? De maioria sul-americana que vive em Roma, e ele resolveu parar ali, né, e visitar aquelas pessoas, não é? Então aí um grande apelo. E só para terminar aqui, não é? O Papa, como um pastor que deve chegar em vários lugares, não é? E que para chegar a vários lugares se utiliza dos meios de comunicação e da tecnologia existente, não é? Ele conversou aí num chat, né? Também foi muito divulgado isso. Inclusive um brasileiro com deficiência, lá de São Paulo, ele tem uma deficiência mental leve, acabou participando dessa conversa com o Papa Francisco. Então uma forma de interação. O Papa Francisco, um homem do século XX, não é? Papa no século XXI, e é um homem do seu tempo, um homem que usa das suas possibilidades, um homem, um santo padre, né, do século XXI, que usa das suas armas na luta em favor da igreja. E por hoje é só. Fique agora com a continuidade do programa mais franciscano do seu rádio, o Chama Franciscana.
Você está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, na alegria do Carnaval 2015. É isso aí. E a gente não pode deixar a peteca cair, o reco-reco tem que tocar. O que nós temos agora aí para os nossos ouvintes foliões, Marcelo? Olha, agora não é o Frei Jurandir. Não é, né? Tocamos muito Frei Jurandir, agora a gente escolheu um outro Frei com música animada. Agora é o Frei Florival. E os amigos dele também. E os amigos dele. Isso. Qual que é o nome da música? Ai de mim. Ai de mim. Parece título de marchinha, né? Mas não é. Uma música bem, assim, estilo do Santo Evangelho, não é? Aliás, de uma das cartas de São Paulo, se eu não me engano, que é embasada, mas num ritmo muito gostoso. Então nós vamos ouvir Ai de mim, Frei Florival e amigos. Daqui a pouco nós voltamos com a sessão mais querida desse programa. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. De mim se eu não falar a palavra do Senhor, ai de mim se eu não buscar a esperança dessa flor. Vai pelo mundo sem medo, estou contigo a lutar. Vai revelar o segredo, vai a semente que a palavra sagrada é livro santo da vida, é luz na noite da estrada, é pão do povo na lida. Ai de mim se eu não falar a palavra do Senhor, ai de mim se eu não buscar a esperança dessa flor. Se eu não buscar a esperança dessa flor, vai pelo mundo sem medo, sou contigo a lutar, vai revelar o segredo, vai a semente se eu não falar a palavra do Senhor, ai de mim se eu não buscar a esperança dessa flor. Vai pelo mundo sem medo, estou contigo a lutar, vai revelar o
profecia no vigor do Deus presente. Vai transbordar de alegria, vai cultivar a semente. Ai de mim se eu não falar a palavra do Senhor. Ai de mim se eu não buscar a esperança dessa flor. Vai sem medo, sou contigo a lutar. Vai revelar o segredo, vai a semente plantar. Vai a semente plantar. Vai a semente plantar. Passe bem. Pace bene. Passe bien. 如人富 Peace and well. 平安和幸福 La paix et le bien. Não importa a nação ou o idioma. Clara es tu nombre, clara tu vivir, trigo tus cabellos, miel tu sonreír. Oh Francis, Holy Father, Saint Francis. You're looking for all hit music that reaches out and squashes your... Dove c'è errore io porti verità, Signore. Agora no programa Chama Franciscana, Canções Internacionais. Canções internacionais. Aquele momento onde muitas pessoas não entendem nada, mas sacodem o esqueleto ao som das nossas canções internacionais. E hoje não podia ser diferente, não é, Marcelo? Nós escolhemos umas músicas muito animadas, não é? Com os ritmos bem interessantes aí em 2 idiomas diferentes, para você sacudir o esqueleto com muito ziriguidum nesse tempo de carnaval. A primeira de hoje em que idioma, Marcelo? Italiano. Então em italiano você confere Audite Poverelli, de Angelo Branduardi. E a segunda em que idioma, Marcelo? A segunda é em espanhol. Espanhol, você ouve a Canción Hermana Clara, de intérprete anônimo, não é? Tem muita música por aí que a gente encontra, muito bonito, mas a gente não identifica compositor nem intérprete. Mas é uma música que muitas vezes as pessoas conhecem a versão em português. Então você ouve agora Audite Poverelli e na sequência Canción Hermana Clara. Mas o Chama Franciscana não acabou. Daqui a pouco a gente volta. Poverelle, dal signor vocate, che de molte parte e province siete adunate, che de molte parte e province siete adunate. Audite poverelle, dal signor vocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella che lo spirito ignora, vivete con grande amore e in povertà viviate, quel che sono infermità gravate e le altre che sono faticate, ciascuna lo sostenga in pace e sarà in cielo coronata. Poverelle, dal signor vocate, che de molte parte e province siete adunate, che de molte parte e province siete adunate. Audite poverelle, dal signor vocate,
vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliora. Vi prego per grande amore che in povertà viate. Quel che sono infermità gravate e altre che sono fatigate, ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata. spirito è migliora, vi prego per grande amore che in povertà via, quel che sono infermità gravate e l'altre che sono fatigate, ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata. Chama franciscana. Lindas músicas, não é, Wendel? Lindas músicas, muito animadas, não é? Talvez não tão animadas quanto o samba brasileiro, o frevo e outros tantos ritmos do nosso carnaval, mas ainda assim muito bonitas e animadas. Isso daí. E agora é hora da nossa sessão... Aquele abraço. É hora do momento, aquele abraço aqui no Chama Franciscana especial de Carnaval. E o primeiro de hoje, né, a primeira saudação de hoje não poderia ser para outra pessoa. Para ela, a nossa ouvinte número 1, que faz aniversário hoje. A Dona Maria aqui da UFS de Franca, que está completando... palmas para a Dona Maria aniversariante de hoje. Que está completando lá os seus 20 anos, né, Marcelo? 20 anos, isso. 20 é de uma juventude incomparável, é mais jovem do que eu e o Marcelo. E para Dona Maria, que faz aniversário hoje... Aquele abraço.
Nós queremos também saudar o nosso querido irmão e amigo. Conhece seu Lauro Riso, Marcelo? Conheço, tio Lauro. Tio Lauro da UFS, não é? Ele que eu tenho que cutucar durante as reuniões da UFS pra ver se ele acorda, não é? Eu falei isso pra ele falou assim, porque ele viajou pra Brasília agora nesses últimos meses do ano passado, não é? É verdade. Eu falei pra ele, tio Lauro, eu sentia falta do senhor, que eu não tinha ninguém pra cutucar durante a reunião e tal. E ele está ouvindo o nosso programa, tem dito que tem acompanhado o nosso programa Chama Franciscana, tem reclamado que toca muita música, a gente fala pouco, mas mesmo assim, o que a gente quer pra ele? Aquele abraço. Um forte abraço, tio Lauro. Não só pro senhor, mas também pra tia Silene. Também nós temos alguns pedidos de abraço. A Claudete, nossa irmã lá de São Paulo, que contribui muito com a divulgação do programa Chama Franciscana, pediu que nós mandássemos um abraço pro Carlos, lá da sua fraternidade, a Fraternidade São Francisco da Vila Clementino. Então, tanto para Claudete, quanto pro Carlos, quanto para todos os irmãos e irmãs da Fraternidade São Francisco da Vila Clementino, aquele abraço. Um abraço também pro irmão lá de Pirassununga, Fraternidade Bom Jesus dos Aflitos. Estava conversando com ele hoje cedo no Facebook. Ele, o nosso irmão Jorge Facuri, lá de Pirassununga, a terra da 51. Uma boa ideia. Pro Jorge Facuri, o que tem? Aquele abraço. Também quero cumprimentar os nossos irmãos muito animados aqui de fraternidade, que devem estar pulando o carnaval, num dos carnavais mais animados aqui da nossa região, lá em Cássia, Minas Gerais. A Rita e o Rogério, que professaram recentemente aqui na nossa fraternidade, Fonte Colombo da UFS. Pra Rita e pro Rogério, o que tem? Aquele abraço. Hoje, também mais cedo, pediu que eu mandasse um alô a Elza Cândida. Ela é natural de Goiânia, Goiás, mas ela vive aqui pertinho, em Ribeirão Preto. Ela é lá da paróquia... Você ainda lembra o nome da paróquia dupla lá de Ribeirão Preto? Santo Antônio, Maria Claré e Frei Galvão. Isso, mas que estão fazendo a propaganda, não chamam, o nome é muito grande, né, da paróquia, eles só falam a Paróquia Franciscana. Então, para Elza Cândida, lá da Paróquia Franciscana, lá no Jardim Ipiranga, em Ribeirão Preto, aquele abraço. Quem também tem contribuído para a divulgação do Chama Franciscana lá na região norte é o nosso irmão Everton Lopes, um franciscano de coração, já foi frade, tal, é um franciscano hoje simpatizante, não é um franciscano de coração, lá de Manaus, no Amazonas. Então, pro Everton, o que tem, Marcelo? Aquele abraço. Olha, tem uma curiosidade aqui, Marcelo. Outro dia eu estava conversando com o César Galvão. Lembra do César Galvão? Lembro. Ele tem, de vez em quando faz umas participações especiais aqui, falando sobre a regra da UFS, né? Isso mesmo. Ele é lá de Caraguatatuba. Ele disse que um dia estava fazendo pilates, sabe aquele exercício lá que tem aquela bola enorme que você deita em cima, faz uma série de coisas. Ele disse que estava fazendo pilates lá junto com o fisioterapeuta, mas ele estava sintonizado no nosso programa no Chama Franciscana. Então, pro César Galvão, lá de Caraguatatuba, aquele abraço. Não só um abraço para os de longe, mas também para os de perto. O nosso irmão Luiz Miguel, que vira e mexe, aparece por aqui nos estúdios da Vida Nova e que deixou o seu recadinho agora há pouco no WhatsApp, não é? Em ritmo de alegria, não é? O que tem para o Luiz Miguel? Aquele abraço. É tanto abraço que eu já estou perdido aqui na nossa lista, mas retomei. Então, ainda queremos saudar o Gilberto, nosso irmão, né, que vai professar a regra e a vida da UFS no próximo dia 22 de fevereiro. Então, desde já as nossas orações e o que mais? Aquele abraço. E chegando na curva final, saudar a nossa fraternidade, a UFS Fonte Colombo aqui de Franca, que se prepara para celebrar o seu capítulo eletivo no próximo dia 1º de março. Para todos os irmãos e irmãs da fraternidade Fonte Colombo da UFS, aquele abraço. E para terminar, Marcelo, já é tradição, a gente apanha em casa. Ai. Para quem vai os 2 últimos abraços do programa de hoje? Vai para minha esposa Rose. E para minha namorada, futura esposa, a Jennifer. Para as duas, então? Aquele abraço.
E chega de abraço por hoje. Só nos batuque. Alegria franciscana. Isso, a alegria noite, franciscana, né? Imperou e perdurou nessa edição do Chama Franciscana, não é? Olha, e hoje é uma sexta-feira 13, mas que de mau agouro, de superstição não tem nada, é só alegria no nosso programa Chama Franciscana. Hoje é só alegria, só eu não vou continuar porque eu sou desafinado, mas é tempo de alegria, como diria Ivete Sangalo. É isso daí. Mas tudo que é bom dura pouco. E é com muita... Assim como muita gente chega no fim da noite de terça-feira, não é? De carnaval, na tristeza que o carnaval tá acabando. É assim que nós chegamos no fim desse nosso programa Chama Franciscana. Cheios de alegria por tudo que nós ouvimos e partilhamos, e tristes por ter que encerrar mais uma edição desse nosso programa, desse nosso bloco Unidos do Chama Franciscana. É isso daí, lembrando que a alegria franciscana deve estar sempre brotando dos nossos corações, buscando sempre a presença de Cristo em nossas vidas. Ele é a nossa alegria, Ele é que traz para cada um de nós a verdadeira, a perfeita alegria. O encontro com Ele é que nos garante essa alegria verdadeira, esta alegria que nós franciscanos gostamos sempre de cultivar a cada dia. Isso! A alegria franciscana, como eu disse na reflexão das fontes franciscanas, não causa ressaca e não tem efeito colateral. Então, tome muito cuidado com o que você está fazendo, vai fazer nesse carnaval, para que a sua quarta-feira não termine em cinzas. E por hoje é só. Semana que vem tem mais, não é? Com a Valéria e com o Matheus. E se você pegou esse programa pela metade, você pode ouvir tanto no sábado quanto no domingo a partir das 18h30 na Web Rádio Franciscanos. Basta você acessar www.radiofranciscanos.com.br. Sábados e domingos a partir das 18h30 www.radiofranciscanos.com.br, ou a partir de segunda-feira no canal Rádio Franciscanos no YouTube. Não tem como você perder esse nosso programa Chama Franciscana com bastante alegria. Se você gostou desse programa nessa sexta-feira de carnaval, você tem o sábado, o domingo, a segunda-feira para ouvir de novo. É muita alegria para um programa só. Então, Wendel, uma boa noite. Uma boa noite, bom carnaval, boas férias para você. Obrigado, né, para você também, um bom período. Férias, né? Vamos curtir o carnaval na alegria franciscana. E paz e bem! Tchau!